Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como selecionar boas empresas. E o melhor, usando a nossa plataforma da Atiba Invest, você consegue chegar na lista das melhores empresas. Mas para isso a gente precisa entender alguns conceitos básicos que você vai aprender em detalhe aqui nesse vídeo. Eu me chamo Michel Ravaneda, sou analista financeiro certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros e nesse vídeo vou falar para vocês dos fundamentos. Como utilizar a análise fundamentalista para selecionar as melhores ações e se tornar um parceiro de longo prazo das melhores empresas do mundo. Antes de tudo, não precisa ter medo desse nome. Análise fundamentalista é simplesmente um tipo de ferramenta que nós vamos utilizar para analisar as empresas que nós queremos investir. E tanto na bolsa de valores quanto na vida cotidiana, por exemplo, se você deseja comprar um mercado, uma padaria, um comércio, a análise é basicamente a mesma coisa. Não se deixe enganar pelos nomes difíceis que alguns analistas financeiros, fundos de investimento e a mídia de maneira geral querem impor a você. Você vai ver de maneira pedagógica como aprender a investir de maneira fácil usando a Atiba Invest. A análise fundamentalista tem esse nome porque analisamos os fundamentos de uma empresa. Imagine então que você tem um certo dinheiro e gostaria de investir em um comércio, investir em uma pequena empresa. Você vai analisar se ela é rentável, se ela não possui dívidas, quais são os ativos que ela tem. Essa empresa tem terrenos, máquinas, carros. Você então vai analisar os ativos e comparar com os passivos, as dívidas que ela tem. Afinal, ninguém quer se tornar sócio de uma empresa que já começa endividada. É por isso que damos o nome de análise fundamentalista. Nós vamos analisar os fundamentos de uma empresa antes de se tornar sócio dela. Vocês precisam saber que toda empresa cotada na bolsa de valores, elas precisam apresentar alguns documentos ao público, ou seja, mostrar os documentos relativos aos ganhos e ao patrimônio dela, normalmente a cada 3 meses. A cada trimestre, no site delas vai estar disponível esse relatório. E a partir desse relatório financeiro, muitos sites de finanças, inclusive a Atiba Invest, vai pegar esses dados, trabalhar com eles para retirar algumas informações importantes. Ou seja, você não precisa ler relatório financeiro nenhum. Tudo já está mastigado para você, basta saber interpretar. É por isso que a gente está aqui hoje. Olha essa imagem que está sendo compartilhada com você. As empresas sempre vão compartilhar 3 documentos de base: o balanço patrimonial, a demonstração de resultados e o fluxo de caixa. Normalmente são esses 3 documentos de base. E a partir deles vocês podem ter uma análise quantitativa e qualitativa. A análise quantitativa diz muito respeito a essa análise de fundamentos que eu acabei de explicar. Nós vamos analisar os indicadores de rentabilidade, endividamento, caixa, valorização, e isso nos permite também analisar a parte qualitativa da empresa, o gerenciamento, o posicionamento de marca, a reputação e o poder de negociação que essa marca tem, por exemplo, com os fornecedores. Antes de falar dos indicadores e como utilizá-los, é preciso que eu resuma aqui para vocês como funcionam esses 3 documentos financeiros. Vamos começar pelo balanço patrimonial. O que tem nesse documento e quais informações são úteis para um investidor como eu e você? Um balanço patrimonial respeita exatamente o nome que ele tem. É um balanço do patrimônio. E um patrimônio ele é dividido entre ativos e passivos. Ativo é tudo aquilo que a empresa tem e passivo é tudo aquilo que ela deve. Você pode fazer um paralelo com a sua vida pessoal. Tudo aquilo que você tem, por exemplo, um carro, um relógio, uma casa, etc. E você tem dívidas, por exemplo, um crédito para comprar o carro, você tem uma dívida de uma viagem que você fez, você está pagando a parcela de alguma coisa, você deve para alguma instituição. Então, se você faz todos os ativos menos os passivos, nós damos o nome de capital próprio. É aquilo que te sobra comparando o total de ativos que você tem perante o passivo que você tem. E uma empresa apresenta o balanço patrimonial para que os investidores, os credores, os fornecedores tenham conhecimento de tudo aquilo que ela tem e de tudo aquilo que ela deve, principalmente depois podendo comparar um ano com o outro. Pronto, então você já entendeu um dos documentos principais. Esse é o balanço patrimonial, vai mostrar justamente o balanço do patrimônio de uma empresa. É como se fosse uma fotografia de um certo exato momento de como se situa o patrimônio daquela empresa. O outro documento que eu citei é a demonstração de resultados. Esse documento ele vai listar desde o faturamento até o lucro líquido, ou seja, quanto faturou, quanto gastou com funcionários, marketing, administração, impostos, taxas, até chegar na última linha, que é o lucro líquido que sobra no bolso do dono da empresa, ou no nosso caso, como investidores de bolsa de valores, o nosso lucro líquido que é repartido entre todos os acionistas. Dê uma olhada nessa imagem de exemplo. Então a gente tem, por exemplo, a receita bruta, o total de vendas que uma empresa fez. Em seguida a gente tem impostos, devolução de algumas vendas, a gente tem o custo das mercadorias, despesas com juros, pagamento de imposto. Eu vou dar um exemplo mais detalhado logo mais à frente, mas você entendeu. Começa desde o faturamento até ir no lucro líquido. Assim dá para entender exatamente como funciona esse fluxo de dinheiro que chega e sai da empresa, justamente porque a gente vai considerar todos os pagamentos de funcionários, matéria-prima, até chegar nesse lucro líquido.
O terceiro documento é o fluxo de caixa. Nele a gente vai simplesmente ter as informações de quanto de tesouraria a empresa tem, quanto ela tem guardado em quais tipos de ativos, se ela tem dinheiro guardado no banco, investido em Bitcoin, investido em terreno e assim por diante. Então ele dá um balanço de todo o dinheiro guardado da empresa e dos reinvestimentos que ela faz. Normalmente o documento de demonstração de resultados é de onde a gente vai tirar mais informações sobre uma empresa. E como eu disse, você não precisa saber calcular nada, você só precisa saber interpretar os indicadores que eu vou explicar mais pra frente para vocês. Mas é interessante entender o funcionamento desse demonstrativo de resultados, porque vai ficar tudo mais fácil para você entender o funcionamento de uma empresa. E vamos começar do mais simples. Vamos supor que a gente está analisando a padaria do seu Manuel. Olha comigo na tela agora que eu vou dar esse exemplo para vocês. Vamos supor então que as vendas desse mês na padaria do seu Manuel deram 100 mil reais. Esses 100 mil reais vêm da venda de pães, bolos, todos os produtos que são vendidos nessa padaria. Mas vocês concordam comigo que nós temos que pagar o salário do padeiro, alguém que fica no caixa, temos que comprar matéria-prima, o trigo, os ovos e assim por diante. Então é por isso que vocês veem na próxima página ali os custos. A farinha, os ovos, o açúcar, a eletricidade para produzir esses produtos, o salário do padeiro, tudo que é ligado à produção do produto principal, do que é vendido numa empresa, a gente chama de custo. Em seguida, nós temos as despesas. As despesas são mais ligadas à atividade da empresa, mas não ligadas ao produto vendido em si. Então, a gente tem o marketing, a depreciação do forno, porque o forno vai perdendo valor com o tempo. Temos que trocar esse forno depois de um tempo na padaria. O salário administrativo. Então, nós temos os custos ligados à produção dos produtos em si e as despesas ligadas ao funcionamento da empresa, mas não ligadas diretamente a esse produto vendido. Em seguida, uma empresa geralmente tem investimentos e empréstimos. Os investimentos podem render um dinheiro positivo, já os empréstimos têm juros, então na maior parte das empresas elas vão ter dívidas, é até saudável ter dívidas, nem sempre uma empresa vai só tirar dinheiro do caixa para fazer um investimento, é até normal que muitas empresas tenham dívidas controladas e é isso que a gente tem que ficar de olho também quando analisa os fundamentos de uma empresa. Toda empresa tem dívida, mas essas dívidas estão controladas? Ela pode pagar essas dívidas com o passar do tempo? Em seguida, toda empresa é obrigada a pagar impostos, normalmente ligados ao faturamento. Isso depende muito das leis de cada país. E finalmente, na última linha, chegamos no lucro líquido, ou seja, a gente tem o faturamento na primeira linha, a gente tem todos os descontos no meio termo aqui, claro que ali na parte de investimento pode ter um valor positivo também, caso a empresa tenha investimentos que rendem muito mais do que os empréstimos que ela tem, mas até chegar na última linha, que é o do lucro líquido, que obviamente vai ser menor que o faturamento, porque a gente precisa descontar todas as despesas e custos que vocês viram aqui. Isso é um demonstrativo de resultado. E toda empresa, da maior a menor, tem um demonstrativo de resultado. E nós podemos tirar informações valiosíssimas de um demonstrativo de resultado de uma empresa. E é isso que a Tiba faz. A gente resume esses indicadores para vocês, podendo selecionar as melhores empresas. Você concorda comigo que uma empresa A e B, que tem o mesmo faturamento, mas uma empresa B que sobra muito mais dinheiro no lucro líquido, normalmente ela é mais rentável? Porque com o mesmo faturamento sobra mais dinheiro. Logo, a gente tem a tendência de dizer que a empresa B é a melhor. E isso já é um indicador importante, que a gente vai ver num próximo vídeo, começando a falar de indicadores. E não esqueça, todos os links mais importantes estão aqui na descrição desse vídeo. Eu vejo você no próximo vídeo, continuando sobre análise fundamentalista.